Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre nutrição de precisão e esporte. Muito boa noite para quem está chegando. Se essa é a primeira vez que você está aqui, comenta aí para eu saber. Tem algumas pessoas novas chegando, eu quero dar boa noite, boas-vindas para vocês. Estou muito feliz e hoje nós vamos falar sobre esse tema que eu particularmente gosto bastante, que é esporte, genômica do esporte. A Tâmara, primeira vez, que linda! Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Algumas pessoas eu não conheço, tem muita gente nova agora chegando, muito bom, muito bom. Já vamos pegar esse tema tão maravilhoso que é esporte. Primeira vez a Suzy, Raquel também, que demais, que demais. Que ótimo, ó, já tem aqui Pipeliners, que são os meus mentorandos, chegando também, Enir tá por aqui, muito boa noite. Hoje eu quero comentar com vocês sobre um artigo bem fresquinho, deixa eu até ver aqui, eu tô olhando aqui, ó, saiu agora em janeiro de 2022, tá? E ele fala um pouquinho sobre as bases das ciências ômicas aplicadas ao esporte. E é interessante, hoje à tarde eu dei aula sobre esporte também, já para aproveitar que eu estudei para falar com vocês, né? Por quê? Quando a gente pensa em esporte, nós pensamos principalmente ali, e aí esporte eu quero que você entenda como aquele indivíduo que é o atleta, que ele vive para isso, né? Então ele ganha, o ganha-pão dele é realmente competir, é realmente ter desempenho, é apresentar resultados, mas também aquele indivíduo que é mais comum no consultório, que é o desportista. Então, o desportista, ele também é o nosso alvo quando a gente fala de genômica do esporte, quando a gente fala de nutrigenética, nutrigenômica aplicada ao esporte, tá bom? Olha só, que demais, Pati! Seja muito bem-vinda. Quem é aqui primeira vez, sejam muito bem-vindos mesmo. Todas as quintas a gente tem live por aqui, tá bom? E a partir da semana que vem, todos os dias, 2 semanas quase que consecutivas, tá bom? Muito bom. E aí, então, nesse artigo, o que os pesquisadores eles comentam, né? Primeira pergunta que todo mundo se faz, será que esses atletas, eles nascem prontos ou eles são formados? Será que esses atletas, eles têm ali um perfil genético de muita contribuição ou essa contribuição ela é menor? Será que essa contribuição ali do perfil ambiental favorece muito mais do que a capacidade desse potencial genético? Então é sobre isso que nós vamos falar. Por quê, gente? É muito interessante quando nós observamos, por exemplo, destaques no esporte, né? Então você pega alguns jogadores de futebol, jogadores de vôlei, jogadores de basquete, você observa e é unânime, né, a opinião dos especialistas. Essa pessoa, ela é um craque. Essa pessoa, ela nasceu para esse esporte. Essa pessoa, ela tem tudo realmente para se dedicar e conquistar muitas medalhas e conquistar muitos pódios, né? E aí é que tá. Essa pessoa que é o craque, né, que nasceu para isso praticamente, que ela foi identificada lá, foi reconhecida desde a infância e aí então ela conseguiu alcançar dentro de um programa de treinamento posições de destaque, levou medalhas em campeonatos, enfim, elas começaram realmente a ter um envolvimento muito maior com o esporte. A grande pergunta é, será que elas nasceram prontas? Né? E aí vem toda a bagagem científica dizer, olha, existem pessoas que têm um potencial genético, existem pessoas que realmente apresentam características genéticas relevantes, mas elas também são moduladas pelo ambiente. O ambiente, ele contribui muito. Então, o ambiente, como assim, Tati? O ambiente que a gente diz todos os fatores ambientais. Então, desde, por exemplo, a dieta, né, o padrão de dieta, o padrão de treino. Eu acompanhei algumas atletas olímpicas por um tempo e essas atletas, elas tinham ali um perfil muito parecido de treinamento, era a mesma modalidade, então um perfil muito parecido de treinamento, mas cada uma respondia de uma maneira diferente e cada uma delas tinha um desempenho diferente dependendo da posição ali da quadra, né? Foram atletas de vôlei. Então, olha só que interessante, quando você
identifica o perfil genético, identifica essas características de risco, de predisposição. Risco para quê, Tati? Risco de lesão, por exemplo. Então, do ponto de vista nutricional, eu não consigo mudar treinamento, mas eu posso conversar com o treinador. Mas eu posso otimizar a entrega de alguns nutrientes. Então, se eu observo que essa atleta ela tem um perfil de degradação de colágeno, por exemplo, e esse colágeno ele está envolvido com lesão e ela já apresenta esse potencial de risco, ela já apresenta lesão, ela já apresenta algumas queixas, o treinador já mostrou também que dependendo da sobrecarga que coloca ali, ela tem uma dificuldade de resposta, eu tenho que me atentar um pouco mais. E aí muitas vezes seremos nós, profissionais que estamos à frente da tradução desses exames, para mostrar exatamente para esse indivíduo como ele pode otimizar realmente um treinamento, como ele pode otimizar, por exemplo, essa dieta personalizada. Então, isso faz muita diferença mesmo. Então, os artigos, eles discutem que realmente você tem esse potencial, mas esses indivíduos, eles não nascem preparados, eles precisam ser moldados com o passar do tempo, moldados com essas características genéticas, moldados a partir de um treinamento. Então, não adianta nada esse indivíduo, por exemplo, ele ter uma predisposição, ele ter um potencial, mas ele não quiser treinar. Se ele quiser ser músico, se ele quiser seguir outra carreira. Então, é muito importante realmente juntar a vontade com a ação. Então, a vontade ou esse perfil de predisposição de responder junto com a ação, tá? Então, isso é muito interessante e na literatura a gente também tem uma terminologia que foi colocada aí por Claude Bouchat há um tempinho atrás e ele fala sobre o trainability. O que é o trainability, né? É a capacidade que o indivíduo ele tem de se adaptar principalmente ao ambiente em que ele vive para desempenhar uma melhor função no treinamento, por exemplo. Então, se ele vive, por exemplo, num ambiente de alta altitude, então ele tem que ter uma capacidade de adaptação, de potencializar uma respiração, de potencializar um consumo ali de oxigênio, né, o menor consumo para que ele possa ali guardar um pouquinho essas informações, guardar um pouquinho essa energia. Então, por exemplo, uma adaptação em relação à utilização de macronutrientes como fontes de bioenergética, né? Então, isso também pode ser previsto por um teste genético. Eu também consigo identificar genes que possam realmente influenciar nessa melhor distribuição de macronutrientes. E, gente, toda vez que o indivíduo ele conhece a sua genética e ele faz ali um teste, ele faz ali uma avaliação uma vez na vida, ele consegue sim ter um direcionamento. Ele consegue ter ali uma dieta mais personalizada, uma dieta que pode realmente ter uma contribuição para que ele possa otimizar o desempenho dele dentro daquela modalidade que ele escolheu. Mas algo que é muito importante que os estudos também trazem é que se eu estou avaliando, por exemplo, um exame ou um artigo, enfim, uma base científica para uma modalidade específica, eu não posso levar isso como verdade absoluta para outra modalidade. Ou seja, se eu estou ali estudando genes que estão associados com o desempenho de maratonistas, eu não posso dizer que isso é uma verdade absoluta em relação ao treinamento, por exemplo, de quem joga basquete, de quem joga vôlei, enfim, eu não posso dizer que isso vai acontecer, porque cada esporte tem suas particularidades. Cada esporte tem a sua especificidade e eu preciso ter realmente essa dimensão. Então, existem esportes em que você tem ali um grau de complexidade, um grau ali de foco, né? Então, se você pegar, por exemplo, algumas acrobacias, tem que ter equilíbrio, tem que ter foco, tem que ter muito treino. E aí é diferente, por exemplo, de uma modalidade um pouquinho mais em grupo, em equipe, em que você tem que ter realmente ali um desempenho um pouquinho diferente, não é menos importante, mas é um pouco diferente. Então existem também essas limitações em relação aos estudos, tá? Isso é importante que a gente coloque aqui, que nós consigamos pontuar. Algo que é importante também, que os estudos eles trazem cada vez mais de acordo com a evolução das ciências ômicas, é que uma vez que eu observo o DNA desse paciente, o DNA desse atleta,
eu consigo validar as minhas estratégias nutricionais, e na semana que vem a gente vai falar muito mais sobre isso, né? Entendendo como que é a relação gene-nutriente. Então, por exemplo, o que acontece com esse atleta, né? Esse atleta, e aí eu tô dizendo, gente, atletas, porque às vezes você tem ali pacientes, pessoas que eles não são atletas, eles não ganham para competir, mas eles competem como se fossem atletas, eles treinam como se fossem atletas, né? Então, de qualquer forma, existe um aumento de estresse oxidativo, que é comum em qualquer modalidade, tá? Então, você tem um aumento. Agora, o que a genética ela pode ter de contribuição, Tati? Como que a genética pode me ajudar? Você entende a genética desses indivíduos e você consegue otimizar a entrega desses nutrientes. Então, você consegue ver qual que é o problema. O problema é na enzima antioxidante? O problema, por exemplo, é numa enzima de detoxificação? O problema vai ser, por exemplo, em alguma via associada a algum micronutriente específico? Uma vitamina D, uma vitamina E, que é antioxidante? Então, depende, né? E se for na vitamina E, como pode, na vitamina D, por exemplo, como pode ser, Tati? Pode ser em relação ao transportador, pode ser em relação a receptor, pode ser em relação a algumas enzimas que fazem a metabolização dessa vitamina D para que ela se torne mais ativa. Então, depende. Eu preciso identificar nesses perfis genéticos qual é realmente a informação para pontuar aquilo que eu vou fazer com esse paciente. E como que eu valido tudo isso, né? Eu valido a partir dos exames bioquímicos, que nunca vão deixar de ser feitos. Uma vez que existe a ferramenta genética, eu não posso substituí-la pelos exames. Os exames eles não podem ser substituídos pela informação genética, ao contrário, né? Então, isso é muito importante, por quê? Porque é um complemento, né? E aí, dentro da perspectiva das ciências ômicas, o que a gente tem? Nós temos principalmente a utilização, nesse momento, da metabolômica. Então, vamos utilizar ali alguns metabólitos, os produtos ali do metabolismo, para identificar quem são esses indivíduos em relação a esse perfil metabólico. Por quê, gente? Dependendo da demanda que esse esporte ele exige do indivíduo, ele tem uma alta produção de metabólitos. E esses metabólitos, eles podem estar em desequilíbrio. E metabólitos em desequilíbrio podem antecipar, por exemplo, uma lesão, podem antecipar alguma outra alteração, por exemplo, cardiovascular, né? Então, isso é muito importante, porque quando você observa no teste genético, essa informação não muda. Mas você consegue observar que dentro dessas estratégias, dentro dessas propostas, existe sim uma validação dessas informações em relação à questão do entendimento metabólico, a questão do entendimento desses desequilíbrios, você consegue sim traçar estratégias muito mais personalizadas para esse indivíduo e aí você contribui também para melhora de performance. E aí vocês poderiam me falar, mas como assim, Tati? Você também já fez esse tipo de avaliação, né? Antes de ontem eu conversava com 2 colegas nutris que fazem esse tipo de avaliação, né, nos pacientes, e aí elas comentaram que fizeram um teste antes e depois de uma prova. Eu vou dar muitos detalhes porque a gente vai ter uma super live na semana que vem para falar um pouquinho sobre isso, mas o fato foi que elas conseguiram identificar ali nos indivíduos que foram testados, né, que foram avaliados a partir da metabolômica, esses desequilíbrios antes e depois da prova. Tati, tão rápido assim? Rápido, sabe por quê? Porque imagina a tensão que esse indivíduo tá antes de uma prova, antes de um teste, antes de uma competição. Então, provavelmente tem muitos desequilíbrios, né? E aí depois, dependendo do desgaste, ele também vai apresentar. Então, comparando antes e depois dele, elas conseguiram identificar ali nos testes com vários e vários atletas quais foram as diferenças desses metabólitos, da produção desses metabólitos. E essas diferenças mostraram exatamente que aquele que levou o pódio, aquele que levou o lugar de destaque, foi aquele que teve menos alteração. Olha que interessante, né? Isso traz uma perspectiva importante pra gente? Com certeza, com certeza. Mas nós não somos o produto daquilo que nós comemos somente, certo? Nós somos o produto daquilo que a gente consegue metabolizar. E isso acontece muito com esse atleta. Esse atleta, além desse consumo, além dessa questão metabólica, ele precisa também ter todas essas particularidades sendo colocadas ali nessa grande equação. E quem vai fazer isso vai ser o profissional habilitado em nutrição de precisão, né?
Como vocês bem sabem, quem já tá aqui por um tempinho, mas quem tá chegando agora, sabem que o Conselho Federal de Nutricionistas reconheceu a área da nutrição de precisão como uma das áreas de atuação do profissional, né? Então, nós vamos precisar cada vez mais entender sobre essas ferramentas e conhecer e traduzir e oferecer mesmo essas ferramentas na nossa prática clínica, né? Isso vai ser importante, claro, tem uma validade muito importante, porque, por exemplo, para um atleta, muitas vezes centésimos fazem toda a diferença, né? Quando você olha ali para segundos, centésimos, enfim, o tempo recorde faz toda a diferença. Vanessa, boa noite, Pipeliner por aqui, muito bom, muito bom. Faz muita diferença, né? E aí, então, vai ser muito importante ter realmente essa contribuição da avaliação genética. E por falar em genética, deixa eu selecionar aqui para vocês alguns genes desse artigo aqui que comentam um pouquinho sobre realmente essa participação, essa eficiência. O artigo também fala um pouquinho sobre o fenótipo, deixa eu pegar aqui, como se fosse um fenótipo aqui, ó, atlético, né? Então, o fenótipo atlético, ele diz, é complexo, depende de muitos fatores. Então, esse indivíduo, ele não nasce pronto, mas ele começa, quando ele nasce, ele tem esse potencial de responder. E, Tati, mas existe a questão de, por exemplo, você selecionar esse indivíduo quando ele é jovem, quando esse indivíduo, ele tem, por exemplo, uma idade ali de base, quando ele está numa categoria de base, né? Então, isso é um fator importante e ético muito relevante. Porque como que você vai selecionar sendo que o teste é preditivo? Como você vai selecionar sendo que não deu tempo, por exemplo, de esse indivíduo treinar, né? Se não deu tempo dele treinar, se não deu tempo dele desenvolver todas as habilidades, não tem como a gente selecionar. Muitas vezes, então, se eu fizer um teste numa criança, um teste num adolescente, e identificar lá que ele tem menor potencial para realizar aquela atividade que ele tanto quer, eu posso cometer um equívoco muito grande de frustrar esse indivíduo, né? E esse indivíduo, quando ele é frustrado, ele pode perder ali as esperanças, inclusive, né, gente? Então, tem que tomar bastante cuidado. Já existe muita discussão a esse respeito, principalmente fora do Brasil, e tem uma discussão muito grande a esse respeito. Então, o exame, ele não vai fazer diagnóstico. O exame, ele vai observar uma predisposição, e essa predisposição nos mostra também a relevância de identificar precocemente. Se você soubesse, por exemplo, que você teria uma lesão, né? Quem aqui já teve alguma lesão, sabe do que eu tô falando? Uma lesão de ombro, uma lesão de joelho. Se você soubesse que tem essa predisposição, você continuaria fazendo tudo o que está fazendo nesse momento? E se você soubesse como, além de identificar, tratar, cuidar, prevenir, você continuaria fazendo tudo o que você está fazendo nesse momento? Provavelmente não, né? E é exatamente essa proposta que nós podemos oferecer para os nossos pacientes. O conhecimento, ele antecede ali alguma intervenção mais personalizada, né? Muito boa pergunta, Tereza fez aqui, ó. Posso utilizar a nutrição de precisão na geronto? Muito boa, claro que pode. Por quê, Tereza? Porque existem genes, por exemplo, vamos pensar aí na geronto, algo que é bem comum, né? O paciente idoso, ele sofre ali com um processo importante, que é um processo que a gente chama de inflammaging. E esse inflammaging do paciente pode estar associado, por exemplo, com sarcopenia, que é muito comum nesses pacientes, né? Então, uma perda de massa magra, esses pacientes podem evoluir também com perda de massa óssea, né? Mas vamos pensar em massa magra, vamos pensar em músculo no primeiro momento. Então, se você identifica genes que vão favorecer essa predisposição, eu sei que todo mundo precisa fazer exercício, principalmente de força. Eu sei que todo mundo precisa ter uma alimentação adequada, mas para esses indivíduos que têm essa predisposição, eu também posso pensar nessa contribuição de modular cada vez mais a resposta inflamatória. Então, para ele, sim, vai ser de grande valia conhecer o perfil genético dele. E não, por exemplo, Tati, mas esse indivíduo ele já tem 80 anos, né? Ele pode ainda assim ter uma oportunidade de intervenção? Claro que pode, porque a partir do momento que a gente começa a intervir,
a gente começa a mudar a expressão dos nossos genes, que é o que a gente vai falar a semana inteira por aqui, na semana que vem. E modulando a expressão dos genes, a gente já consegue observar respostas de curto, médio e longo prazo. Óbvio que se eu tiver uma intervenção precoce, vai ser muito melhor, porque eu vou ter muito tempo também de exposição para que esse indivíduo ele possa modular a expressão desses genes. O problema é que, se eu tiver uma intervenção curtinha, eu modulo por um tempo também curtinho. Se eu tiver uma intervenção mais comprida, eu modulo também por muito mais tempo, né? Algo que é muito interessante, os estudos, eles também trabalham com algumas intervenções pontuais. Então, um exemplo, né? Os pacientes, eles são convidados, às vezes os profissionais, eles querem avaliar, por exemplo, indivíduos obesos, indivíduos diabéticos, indivíduos com risco cardiovascular, e aí eles estão avaliando esses indivíduos e eles querem saber o efeito de uma refeição. Eles convidam todos esses indivíduos, fazem uma refeição padrão no dia anterior, vão para a casa deles e voltam no dia seguinte para o laboratório para coletar sangue. Coletam sangue em jejum, consomem uma refeição, tipo um café da manhã com croissant, com manteiga, com achocolatado, por exemplo. Então, nada assim demais, nada diferente do que a gente poderia ter, qualquer um de nós aqui, né, em casa. E um grupo consome isso, e outro grupo consome, além dessa alimentação, por exemplo, um suco de uva, um suco de laranja, enfim, para avaliar realmente o efeito na expressão de alguns genes pró-inflamatórios, por exemplo. Então, eles conseguem identificar as diferenças entre os grupos, independente da genética, né? Independente da genética. Então, você tem principalmente esse perfil genético que pode sim influenciar nessa resposta de expressão gênica, e você também pode ter principalmente esse perfil ali da própria intervenção aguda influenciando. Então, quer dizer, durante até 3, 4 horas depois, você pode influenciar a expressão gênica. Em alguns atletas, por exemplo, eles podem ter aumento de expressão de marcadores de danos musculares pós-maratona, por exemplo, né? Eles podem ter esses danos, toda a expressão desses marcadores, o CK, CKM-beta, por exemplo, até 15 dias depois da maratona. Então, você tem ali um aumento da expressão desses genes por um tempo maior. Nesse exemplo que eu dei aqui para vocês do café da manhã, é um tempo menorzinho, mas a expressão, por exemplo, nesse estudo que foi feito inclusive com a população brasileira, atletas brasileiros que fizeram a Maratona de São Paulo, alguns aninhos atrás, eles conseguiram identificar realmente que após 15 dias eles observaram um aumento desses marcadores de danos musculares. Então, realmente a expressão dos genes, ela acontece, né? Boa noite, Eliette, pipeliner na área, né? Muito bom, muito bom. A Tereza fez uma outra perguntinha aqui. Qual o maior centro de estudos em nutrição de precisão em Geronto? Não sei te dizer se tem um estudo específico em Geronto, mas tem alguns centros de estudos em geral, de nutrição de precisão, por exemplo. Tem um centro de estudo, né? Tem um grupo de estudos que se chama Food for Me. O Food for Me, ele é um grupo de estudos multicêntrico europeu. São 7 países que participam e aí eles estudam vários tipos de indivíduos, vários pacientes, né? E isso é muito interessante, por quê? Porque eles conseguem coletar amostras de muitos indivíduos e e eles fazem ali algumas intervenções específicas. Em geral, tem mais pacientes adultos, tá? Em geral, muito mais pacientes adultos do que idosos, por exemplo, tá bom? Mas a idade, ela influencia, Tati? Claro que ela influencia. Como eu falei para vocês, a idade tem um fator inflamatório, por exemplo, envolvido. Então, se eu tenho pacientes mais idosos numa amostra, essa amostra ela pode estar um pouquinho mais enviesada. Então, eu preciso, inclusive, na análise estatística, ajustar por idade, é um fator, ajustar por sexo, ajustar por idade, ajustar de repente até por IMC, né? No nosso estudo a gente ajustou por IMC. No nosso estudo, inclusive, a gente tem algumas publicações com a população de São Paulo, só que em idosos também tem, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha, vale a pena conferir, porque quando a gente pensa principalmente em nutrição de precisão, gente, não é só sobre genética que a gente tá falando, tá bom?
Quando a gente pensa em nutrição de precisão, a gente entende também o potencial da metabolômica, o potencial da nutrigenômica, o potencial da metagenômica, né? Então, por exemplo, tem um estudo bem legal, a Teresa que perguntou, um estudo bem legal, eu lembrei desse estudo agora. Eles fizeram um estudo com idosos que moravam com os familiares, idosos que moravam sozinhos, idosos que moravam em casas de longa permanência, né, em asilo. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram esses 3 grupos de idosos, avaliaram a microbiota intestinal de cada um. E depois de avaliaram, e depois de um tempinho, o que eles fizeram? Colocaram os idosos em ambientes diferentes. Então, por exemplo, quem morava com a família foi ficar um tempo sozinho. Quem morava sozinho foi ficar um tempo no asilo. Quem morava no asilo foi ali ficar com os familiares. Então, eles fizeram uma revisão, né? Então, isso foi bem interessante. Em pouco tempo, gente, a microbiota já mudou. E mudou muito, né? Principalmente aqueles que moravam sozinhos, que tinham um perfil de microbiota não tão interessante, porque monotonia alimentar, né? Então, eles também tiveram um impacto muito relevante quando eles foram morar com alguém, né? Então, olha só que interessante, em pouco tempo, em 15 dias de intervenção e 1 semana de intervenção, você já vê também a participação dessa microbiota, né? Então, muito, muito importante realmente é identificar o todo, é o ambiente. Às vezes esse indivíduo, além da monotonia alimentar, vivia de repente num ambiente em que ele vivia com muita medicação, né? Porque a gente sabe que existe uma tendência também, né? Do idoso ali ter um pouquinho mais de consumo de medicamentos, por exemplo. Isso tem impacto importante na microbiota, tem impacto importante na metabolômica, né? E aí, se você, por exemplo, estuda ali e trabalha com pacientes idosos e pacientes críticos, aí vai ser importante avaliar outras ferramentas. Então, por exemplo, o que eu posso avaliar, Tati, no paciente mais idoso e um paciente mais crítico, né? Eu posso avaliar a metabolômica, porque a metabolômica é o retrato do agora, é o retrato de como ele está agora. Porque, se eu avaliar a genética, ela pode me ajudar? Até pode te ajudar, mas o paciente ele já tem alguma comorbidade, ele já apresenta alguma alteração, entendeu? A genética ela seria interessante nessa prevenção mais precoce. Então, conhecer quanto antes melhor, né? Se eu puder usar todas as ferramentas a favor do paciente, ótimo. Porque mesmo um paciente idoso, um paciente crítico, eu vou olhar ali na genética e vou falar, tem dificuldade na metabolização de vitamina D. Por isso que tem muito mais risco de fragilidade óssea. Um exemplo, né? Claro que não é só isso, claro que também envolvem outros nutrientes, claro que envolvem também a interação de nutrientes com genética, com ambiente, com metabolômica, com epigenética e tudo mais, né, gente? Mas isso vai ser muito importante para avaliar. E aí, de repente, tem que avaliar essa microbiota intestinal, tem que avaliar como que é essa diversidade, né? Ontem mesmo nós estávamos no grupo de estudos aqui que nós temos, e nesse grupo de estudos a gente estuda principalmente metabolômica, que é o GEMP. E aí eu apresentei um artigo falando das diferenças entre o padrão de dieta vegano e o padrão de dieta onívoro, as diferenças metabolômicas desses 2 grupos, né? E nós nos surpreendemos com os resultados, porque a gente esperava um resultado e o estudo apresentou outro, né? Então, muito bacana, porque apesar do N ser pequenininho, já mostrou ali pra gente, olha, um caminho, né? As pessoas não vão responder iguais, as pessoas têm essas diferenças e de acordo com o ambiente em que elas vivem, essas diferenças elas podem aumentar muito também, né? Isso é muito importante, beleza? Voltando aqui, né, pro nosso bate-papo de nutrição de precisão no esporte, eu me lembrei que em 2014, 2 pesquisadores aqui do Brasil, da Federal lá do Rio, eles divulgaram, né, eles estavam fazendo pesquisa com ferramentas ômicas e eles desenvolveram um termo na literatura. Se vocês jogarem lá no PubMed, vocês vão encontrar o nome Sportomics, né? Esse Sportomics, ele está associado com a utilização de ferramentas ômicas voltadas para o esporte. E aí é bem interessante porque tem uma publicação deles que eles mostram os gráficos
De 2017, por exemplo, quantas publicações tinham nessa temática? De 2018, 2019, então existe uma evolução muito importante. Ou seja, existe também uma busca muito importante por essas ferramentas, por essas tecnologias, para que nós possamos cada vez mais identificar indivíduos que possam ter esse benefício, que possam realmente ter uma avaliação mais completa, que possam realmente ter ali um perfil muito mais completo nesse sentido de identificar e aprimorar principalmente o perfil genético, né? Então, quando a gente identifica um ponto muito interessante, a gente já teve uma live por aqui, mas nós já falamos de microRNAs, né? Esses microRNAs, que são RNAs pequenininhos, eles também interferem na sinalização do nosso músculo, na sinalização das nossas células e na expressão de genes também. E na parte muscular, por exemplo, eles são chamados de myomeres, né? Mio, porque vem de miócito, que é a célula muscular, e aí eles podem se influenciar na capacidade, por exemplo, de utilizar glicose no formato de glicogênio. Eles podem sim mostrar como que esse indivíduo ele é capaz, por exemplo, de sinalizar citocinas inflamatórias nesse músculo, né? O quanto que ele é capaz, por exemplo, de ter uma maior resposta ao estresse oxidativo em relação à produção de mitocôndrias, né? Biogênese mitocondrial será muito importante. Quando a gente pensa em biogênese mitocondrial, a gente tem que observar essa biogênese mitocondrial principalmente nesse atleta. Esse atleta, ele precisa principalmente, né, atletas de ponta, atletas que têm ali um rendimento maior. A gente fala alto rendimento, mas a gente sabe que não é uma verdade em todas as clínicas, em todos os consultórios, né? É mais ali o desportista. Mas algo que é bem importante é avaliar esse estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, ele é muito importante para a gente avaliar. Então, como que esse indivíduo está fazendo biogênese mitocondrial? Como que esse indivíduo realmente ele tem essa contribuição? Será que ele tem alguma alteração, por exemplo, no PGC1-alfa? Será que esse indivíduo ele tem um benefício, por exemplo, com mais dieta com carboidratos ou com mais dietas com gorduras? Como que ele metaboliza as proteínas também? Será que essas proteínas elas são boas para ele? Então, quando a gente identifica na ferramenta genética, a gente consegue olhar para esse indivíduo e a gente consegue realmente entregar aquilo que ele realmente precisa e que ele realmente vai ter chance de metabolizar. E isso pode acontecer, inclusive com o que a gente tem de treinamento, né? Porque o objetivo também é ter um treinamento de precisão. Então, imagina só quantas pessoas que não conhecem essa ferramenta poderiam conhecer e poderiam ter prevenção de muitas doenças. E mais do que isso, né? Quantas pessoas poderiam, por exemplo, ter economia? Como que a medicina de precisão, nutrição de precisão pode contribuir para a economia, né? Mundial, inclusive, mundial, isso pode ser mundial, né? Então, realmente, nós temos ali características que podem, sim, influenciar bastante esses indivíduos nessas respostas e, consequentemente, no desempenho. Em 2008, foi feito um artigo, né? Foi feito um estudo por alguns pesquisadores bem conhecidos da área de rugby, principalmente, né? Como o professor Alan Williams. Eles fizeram um artigo mostrando como seria o genótipo, o perfil genético perfeito para um atleta de endurance, né? Um atleta de endurance, ele teria ali um perfil genético perfeito, mas como? Como que isso aconteceria, né? E aí ele mostrou 23 polimorfismos, 23 variantes genéticas e a chance de você encontrar esse indivíduo dentro desse perfil, entre aspas, perfeito. Ele coloca, né, o genótipo perfeito. Qual a chance de você encontrar esse indivíduo? É uma chance quase que não existe, né? Então, não existe um perfil genético perfeito. Existe um perfil genético que consegue se adaptar àquilo que o indivíduo ele traz como vontade de praticar, né? É claro, às vezes esse perfil genético bom, com esse potencial, encontra nessa vontade, nessa determinação, nessa disposição do indivíduo de realmente ter ali uma aplicação muito maior quando a gente fala desse potencial, principalmente potencial de resposta, né? Então isso vai ser bem importante e pode contribuir para que ele possa manter-se sempre mais ativo, né? Manter-se ali sempre
fazendo aquela atividade e diminuindo a chance de ter uma antecipação de aposentadoria, né? Agora, algo que eu quero comentar com vocês. Quando a gente fala de atleta, é muito bacana, ok? Mas como que é a preparação para esse atleta se aposentar, né? Então imagina, ele ficou lá por muitos anos da vida dele, treinando, comendo, às vezes, né, tendo ali refeições mais hipercalóricas, né? Então ele tinha ali hábitos e ele constituiu esses hábitos durante todo o tempo que ele fez aquele exercício, fez aquele esporte, enfim. Mas como fica depois, né? Será que a gente já se perguntou como fica depois? Como que é esse momento de transição da carreira para aposentadoria, né? E é algo muito interessante para a gente pensar, né? Porque quando a gente identifica tudo isso, como que é essa quebra, né? Como que é esse rompimento? Como que é cortar esse cordão umbilical, né? Como que fica o padrão alimentar? Como ficam os hábitos? Será que ele consegue treinar da mesma quantidade de tempo, de disposição, enfim? Ele não consegue, né? Então, por que nós não trabalhamos com essa preparação? Então, é tudo muito importante. Eu atendi uma vez ela é árbitra hoje, não? Mas ela já foi jogadora de futebol e ela hoje é árbitra. E, gente, ela tem tipo um treinamento como se fosse mesmo de atleta. Um treinamento muito hard, um treinamento bem forte mesmo. Então é como se fosse um treinamento de atleta. E eu fiquei imaginando, é verdade, né? Porque o árbitro, e ela faz arbitragem de jogos de campo. Então, e ela tem que passar por todo o condicionamento, inclusive da FIFA. É algo bem bacana mesmo de acompanhar. E a gente fez teste genético, a gente fez uma nutrição mais personalizada. Muito bacana, a gente conseguiu resultados bem legais. E aí, então, eu fiquei pensando, realmente é um deslocamento muito grande, né? E aí, além de tudo, o deslocamento, ela tem que estar onde a bola está, nesse caso. Tem que participar, e tem que raciocinar, e tem que prestar atenção. Então, não é só estar ali na partida, né? Mas é estar realmente 100% observando, interagindo, arbitrando mesmo, né? Tomando decisões. Então, olha só que interessante. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho além. Trabalhar com foco, trabalhar realmente com essa energia o tempo todo, né? Porque ela não pode ser substituída, a não sei que aconteça alguma coisa, mas não é a intenção substituir o árbitro, né? Mas de repente os jogadores, eles conseguem ser substituídos, uma hora entra um, sai outro, enfim. Então isso também é importante pra gente pensar, né? Eu lembrei agora desse caso, foi um caso bem bacana, inclusive já fiz até live com ela aqui, né? Em relação à epigenética, né? O que a gente tem? E algo que é muito legal, gente, a gente pensar, quando a gente pensa primeiro em genética, existem alguns estudos que trabalham com gêmeos. Então, como que gêmeos, por exemplo, eles têm um perfil genético muito parecido, mas como que eles, quando eles crescem, quando eles fazem suas próprias escolhas, como que eles vão para esse ambiente e eles começam a ter, por exemplo, influências desse ambiente que vão modular a expressão desses genes, né? Exatamente por conta da combinação de influências. Então, se você pegar, por exemplo, um irmão que tem um irmão gêmeo, né, mas um deles, e ele vai, por exemplo, e fica na cidade pequena. Então, os dois cresceram, os dois nasceram na cidade pequena e os dois cresceram na cidade pequena, mas você tem principalmente esse indivíduo aí que mantém os hábitos tradicionais da família e o outro vai embora. Vai para a cidade grande, vai fazer outras coisas, vai ter ali poluição sonora, né? Se vier para São Paulo, então, dependendo da região que mora, poluição sonora, poluição ambiental, né? Então, você tem ali muitas informações e muitos fatores ambientais que podem contribuir. E essa contribuição pode modular o epigenoma de cada um, né? E nessa modulação de epigenoma, a gente pode passar, inclusive, essas informações para a próxima geração. E passando essas informações para a próxima geração, isso se torna cada vez mais como se fosse uma bola de neve. Claro que essas informações epigenéticas são informações que podem ser reversíveis, então elas não são mandatórias, elas não vão determinar, elas são reversíveis. E nessa questão que vai ser importante a gente identificar para trabalhar cada vez mais
com um perfil e um formato de modulação. A grande questão é modular. Quando eu consigo modular a expressão dos genes, quando eu consigo modular e entender. Às vezes, por exemplo, a gente fala assim, vamos dar muitos antioxidantes para esse atleta. Mas será que ele tem as alterações das enzimas? Será que ele precisa de tudo isso de antioxidante? Ou será que não? Será que ele não tem essa necessidade? Será que eu tenho que olhar para outros antioxidantes? Então, por exemplo, né? Será que esse indivíduo ele precisa de coenzima Q10 ou ele precisa de ubiquinol? Tati, mas qual que é a diferença? A diferença é que esse indivíduo, se ele fizer o consumo da coenzima Q10, isso pode ser mais tóxico, por exemplo, para as mitocôndrias. Tati, mas tem coenzima Q10 aí no mercado que tem uma alta capacidade, uma alta biodisponibilidade, mas, gente, não serve para todo mundo. E é sobre isso que a nutrição de precisão ela trabalha. É sobre esse fator tão individual e tão personalizado de que se trata a nutrição de precisão, tá bom? Então, vai ter influência? Muita influência. Por quê? Porque esse indivíduo ele vai ter realmente uma necessidade maior de uma coenzima Q10 em relação ao biquinol ou de um biquinol em relação a uma coenzima Q10. Nem todo mundo vai precisar de tanta quercetina, de tantos micronutrientes. Então, às vezes, você pega ali prescrições grandes de muitos micronutrientes, mas será que ele precisa de tudo isso? Será que ele precisa dessas doses aumentadas? Eu preciso olhar para o perfil genético. Eu preciso olhar como é que está a metabolômica deles. Às vezes está faltando B2, por exemplo, para fazer o ciclo do folato rodar. Às vezes está faltando B3 para otimizar o ciclo de Krebs. Está faltando B6 para otimizar o ciclo do folato. Então, são N informações que podem ser, com certeza, cada vez mais integradas ao nosso conhecimento, e à medida que essas informações são integradas, a gente consegue otimizar a tradução dessas informações. Porque daí eu olho no perfil genético do indivíduo, eu olho, por exemplo, para tudo que ele me falou de histórico clínico, histórico familiar, o perfil bioquímico, e aí eu já começo a fazer as minhas interpretações, já começo a fazer as minhas intervenções, e isso faz muita diferença. Mesmo que você trabalhe com atletas, esportistas, vai ser muito importante avaliar o todo desse indivíduo, porque lembrem-se, um dia esse indivíduo ele vai sim aposentar. Lembre-se que esse indivíduo, um dia, ele vai precisar manter ou reaprender a se alimentar, né? Então, isso vai ser muito importante porque ele já vai ter um padrão ali, um hábito, um padrão ali bem importante também, que pode favorecer ou não a expressão e a modulação desses genes, né? Então, alguns genes, por exemplo, como as metaloproteinases de matriz, ou seja, quem quebra mais colágeno, né? Então, vai favorecer mais risco de lesão. Esse indivíduo ele vai ter mais risco de lesão mesmo, vai ser comum porque ele vai quebrar um pouquinho mais de colágeno. Eu falei para vocês sobre PGC1-alfa, sobre biogênese mitocondrial. Então, como que se dá essa resposta ao estresse oxidativo desse indivíduo? Como que acontece essa resposta ao estresse oxidativo? Como ele consegue responder? Então, ele consegue responder otimizando a entrega desses nutrientes, principalmente a nível mitocondrial. Tati, mas será que ele tem alteração em SOD2, por exemplo? Tá lá nas mitocôndrias e depende de manganês? Então, eu vou trabalhar com manganês, porque se eu começar a colocar muitos compostos bioativos, se eu começar a colocar muitos nutrientes e ficar tudo em excesso, vai ser algo muito além para ele. Então, eu tenho dificuldade mesmo de começar a modular a expressão desses genes. E, ao contrário, eu posso até modular de uma forma que eu não desejo, né? Então, isso fica mais dificultado também. Fora que, se esse indivíduo tiver, por exemplo, um perfil de resposta detox alterado, se ele tiver, não somente genético, tô falando inclusive do ponto de vista fisiológico, né? Se ele, por exemplo, ele tem alguma dificuldade hepática ou uma dificuldade intestinal, ele já pode ter prejuízos em relação à capacidade de detox. E isso pode trazer prejuízos de curto, médio e longo prazo, né? Então, você pode, sim, identificar nesses indivíduos quais são os parâmetros ou quais são os principais perfis ali que eu posso, de fato, trabalhar com estratégias mais personalizadas e mais assertivas, né?
Então, à medida em que você vai criando essas estratégias, vai criando essas prioridades, você já consegue trabalhar com a nutrição de precisão. E aí, na semana que vem, a gente vai começar essa série, né, da Semana da Nutrigenômica. A gente vai começar o primeiro dia com a Nutrigenômica do resveratrol. Quem já está inscrito aí, coloca eu nos comentários. Quem já está inscrito na Semana da Nutrigenômica? Tô vendo aqui algumas inscrições caírem. Coloquem aí pra mim quem tá inscrito. Isso, muito bom, muito bom. Por quê? Nós vamos falar sobre como a gente consegue modular a expressão dos nossos genes a partir de alguns nutrientes. Então, a gente vai ter resveratrol, a gente vai ter curcumina, a gente vai ter as gorduras como um todo, né? Eu vou falar principalmente ali de gordura saturada. A gente vai ter o azeite, tem a vitamina D, né? Nossa, tem muita coisa boa pra gente falar na semana que vem. Já anotem aí as dúvidas de vocês, tá? Porque tá imperdível. E aí, na outra semana, na semana do dia 23, nós já vamos falar sobre a interação gene-nutriente no diabetes. A gente vai falar sobre outros fatores que também influenciam bastante, tá? Não perdeu nada não, Carol. Fica tranquila, tá bom? E esse conteúdo aqui, eu vou tentar deixar tudo gravadinho aqui pra vocês também, tá bom? Então, a partir da semana que vem, a gente tem semana inteira de live. Vocês vão cansar de me ver, tá? Mas é importante, gente, por quê? Tati, mas por que você tá fazendo todo esse evento? Por que que, né, você fica aqui falando sobre nutrição de precisão? Porque, gente, nós precisamos de profissionais cada vez mais sabendo desse conteúdo, com habilidade nesse conteúdo, gente. Nós precisamos desses profissionais. Vocês não têm noção como estamos carentes de profissionais habilitados em nutrição de precisão. Não aqueles que falam que são, mas aqueles que provam que são. E não tem que provar nada para ninguém, é provar para o seu paciente, nas indicações, nas interpretações, nas traduções dessas informações, né? Nutrição, sim, é linda, linda, linda. E tem muito avanço. A gente consegue avançar muito. Vocês sabiam que tem um plano do NIH? O NIH é o Instituto Americano de Saúde, né? Tem um plano deles, uma estratégia de 2020 a 2030 de provar que a nutrição de precisão ela vai ser capaz de prevenir doenças e também vai ser capaz principalmente de contribuir com poupança de recursos financeiros. Olha que maravilha, gente! Que maravilha! Sim, a nutrição é vida, né, gente? Olha só, eu mandei fazer para as minhas alunas, para os alunos aqui do Pipeline, essa garrafinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Tá ao contrário, né, por causa da lente aqui do celular, mas tá escrito assim, ó. Está no meu DNA nutrir vidas. Olha que lindo, né? Porque realmente está no nosso DNA nutrir vidas. Está sim no nosso DNA, no DNA de quem ali entendeu que a responsabilidade é para ele, que foi atrás da informação, que foi estudar e que vem para cá e que tira dúvida. Então, realmente, se está no seu DNA nutrir vidas, você é o meu grande convidado, minha grande convidada para estar comigo nessa semana, 2 semanas que nós vamos falar sobre nutrientes, sobre genética, né? Então, tudo... Ó, os pipeliners já querem aqui, né? Já querem aqui. Então, por isso que a gente tem os desafios. Isso daqui é premiação de desafio, né? Premiação de desafio. Mas eu vou mandar aí para casa dos pipeliners também essas garrafinhas. Quem participar dos desafios, né? Vou mandar primeiro, tá? Mas algumas também já receberam, que nós tivemos um encontro aqui em São Paulo e algumas já receberam, né? Ah, que ótimo, Carol, que ótimo. Né? Então a gente evolui, né? Com o tempo a gente evolui. Joana acabou de chegar, muito bem-vinda. Então, pra gente finalizar, né, essa temática aqui, muito boa, a Célia já chegou aqui também. Célia já chegou. Não viu o que estava escrito? Tá escrito assim, está no meu DNA nutrir vidas, né? Então, se está no seu DNA também nutrir vidas,
você é meu convidado para a semana que vem, né? Convidada para a semana que vem. E, gente, olha que interessante, esse tema é tão bacana, né? Quando a gente fala de genética, ciências ômicas e esporte, que existem vários estudos multicêntricos, vários. Então, eu tô lendo aqui, ó. Tem um estudo chamado Elite, tem estudo chamado Games, tem estudo chamado Smart, Gênesis, Power Gene, né? Gene Athlete. Então, tem vários genes, vários estudos, porque nós estamos também na era do atloma, né? Que avalia todo o perfil genético desse atleta, então eles chamam de atloma também. E claro, gente, tudo isso vai ser colocado num grande banco de dados. E esse banco de dados, ele vai ser utilizado por toda a comunidade científica, ele vai ser utilizado para o benefício da sociedade. Hoje mesmo conversava com algumas pesquisadoras e aí eu falava para elas, né? Professores de universidade, alunos de mestrado, doutorado, né? Então eu falava assim, tudo que vocês produzem aí na academia, tudo que vocês produzem nas universidades, isso precisa ser colocado principalmente para a sociedade. A gente precisa mostrar o valor dessas pesquisas, né? O valor dessas pesquisas são muito, muito, muito importantes. São muito importantes. Essas pesquisas que nós temos, elas precisam ser replicadas. Por exemplo, no meu doutorado, eu vou até falar com vocês um pouquinho, que eu fiz um pouquinho de nutrigenética e avaliação de perfil de lipídios, né, de gorduras. Então, eu vou até falar um pouquinho com vocês sobre os resultados que nós tivemos. Nós tivemos participação de um pesquisador fantástico também, né? Então, olha só a importância que é fazer realmente um trabalho bom, um trabalho que realmente tenha uma contribuição para a sociedade, porque depois todos esses resultados foram levados, por exemplo, para uma empresa e essa empresa utilizou essas ideias, né, no sentido, olha, teve esse estudo brasileiro que fez com esse gene, vamos colocar aqui no nosso exame, e hoje já existe no exame um gene que nós fizemos ali, não somente um, mas alguns genes que nós fizemos pesquisa com a população brasileira. Não é demais, gente? Não é demais? Carol, sempre, pesquisadora sempre, né? Nós somos pesquisadores, somos eternos estudantes, pesquisadores, né? Mas eu gosto de me envolver com vários projetos de pesquisa, sim. Vários. E vocês vão ter novidades aí até o final do ano. Eu vou contar aí algumas novidades também de algumas pesquisas que eu estou me envolvendo e que eu vou me envolver, tá bom? Bom, então a nutrição de precisão, as ciências ômicas, ela vem realmente para agregar valor à nossa consulta, para agregar valor à nossa profissão, para que nós possamos realmente estar mais em sociedade, estar mais em união em relação à nossa profissão, porque é uma ciência que vai ter uma contribuição muito grande para a vida do paciente, tá? E essa contribuição para a vida do paciente, ela pode ir muito além. Então, você pode trabalhar com a genética, com a genômica, até a metabolômica, que é hoje o que tem de mais alta tecnologia, o que tem mais de ponta é a metabolômica. Não, a gente não vai conseguir realmente invalidar a genética e nem a genética invalidar a metabolômica. A gente tem a união das duas. Então, na genética eu identifico como o paciente ele é, a predisposição, né? E na metabolômica eu identifico como ele está. Então, eu sempre digo assim, né? Eu faço uma comparação. Você nasceu uma Ferrari, imagina uma Ferrari aí, esses dias eu vi uma Ferrari branca, né, aqui em São Paulo, e aí ela não é tão comum, né, mas o que é mais comum é a Ferrari vermelha, né, amarela, vermelha, enfim, a Ferrari vermelha, e essa Ferrari vermelha que você nasceu, uma Ferrari vermelha, linda ali, né, ou se você não quer ser Ferrari, não tem problema, você pode ser qualquer outro carro, desde que você ache um espetáculo esse carro. Mas por que nós não estamos desempenhando a capacidade de Ferrari que nós nascemos para ser? Essa é a questão. Se eu nasci para ser uma Ferrari, porque eu não estou desempenhando o papel de uma Ferrari?
Porque existem N fatores que podem influenciar, desde a dieta, sono, microbiota intestinal, estresse, né, sedentarismo. Todos esses fatores podem influenciar. O excesso de exercício também, né, gente? O excesso também é prejudicial, tanto para mais quanto para menos, os dois são muito prejudiciais. Tudo isso pode realmente influenciar bastante. E eu não vou desempenhar o papel de uma Ferrari. Eu desempenho o papel de um carro popular. E não desmerecendo nada disso, mas só para a gente colocar aqui a comparação de potencial, né? De número de cavalos ali que a gente tem desse potencial. Então, às vezes, nós nascemos sim uma Ferrari, mas nós não estamos desempenhando esse papel de Ferrari, esse potencial de Ferrari, porque a gente acha que tá bom do jeito que tá, ou a gente sabe que não tá bom, mas a gente não sabe por onde começar. E às vezes o nosso paciente, assim, ele pensa assim. Então, com a genética, a gente identifica quem nós somos e com a metabolômica, nós conseguimos identificar como nós estamos nesse momento. Então, a grande pergunta é, como você está nesse momento? Como você realmente metaboliza esses nutrientes? Como esses atletas estão metabolizando esses nutrientes? Como seus pacientes estão metabolizando os nutrientes, né? E se a gente começa a prescrever de uma maneira muito aleatória, a gente pode acabar atrapalhando esse paciente ao invés de ajudar. Então, é tirar a venda dos nossos olhos quando nós olhamos para o perfil genético, genômico desse indivíduo, né? A Joana colocou aqui, ó, tanto faz o carro, o importante é até onde chegamos, mesmo devagar, vamos longe na persistência. Isso, Joana. Mas se a gente pensar e fizer um paralelo com o tema de hoje, que foi atleta, o atleta, ele não pode ficar devagar, né? Ele precisa, principalmente para ter patrocínio, para ter carreira. Eu entendi o que você quis dizer, mas pensando aqui no atleta, ele não tem tempo de ficar identificando, não, eu vou devagarzinho. Não, porque isso depende da carreira dele, né? Mas o mais importante é você identificar que existe uma necessidade e ir atrás dessa necessidade, ir atrás de resolver essa necessidade. Por exemplo, o pessoal fala muito de dieta anti-inflamatória, vamos tomar isso para diminuir a inflamação, né? Eu acho que eu vou até fazer, depois dessa semana da nutrigenômica, alguma coisa de inflamação, só para a gente desmistificar algumas coisas. Mas se eu tenho, né, uma proposta ali, principalmente de pensar nessa modulação de inflamação, existem metabólitos envolvidos na resolução que a gente não avalia, então a gente não sabe se realmente está, entre aspas, desinflamando. Então eu tenho que avaliar um pouquinho além, e esse pouquinho além, a metabolômica ela pode suprir essa necessidade, né? Então isso pode fazer muita diferença, porque às vezes você acha que está conseguindo, alcançando aquele objetivo, mas não está, porque falta um próximo passo, falta um aporte, falta um pouquinho mais de nutriente. Então isso é primordial, né? A combinação da metabolômica, genética, bioquímica, formam um todo, e a capacidade de entender o melhor caminho é só com muito estudo. É isso aí, com muito estudo, mas não fique só estudando, hein? Se você só estuda, você pode ficar desanimado, desanimada. Tem que estudar e aplicar esse conhecimento. Sempre, gente. Sempre estuda um pouquinho, aplica. Estuda mais um pouquinho, aplica mais um pouquinho. Boa noite, Cláudia! Boa noite para quem está chegando agora. Hoje falamos sobre nutrição de precisão e esporte. Vai ficar gravada a live aqui para vocês, tá bom? Vai ficar gravado. E depois também vai ficar lá no YouTube para quem quiser ver, tá bom? A partir da semana que vem, ó, segunda-feira, prepare-se, coloquem aí o despertador. Às 20h07 nós estaremos todos os dias, de segunda a sexta-feira, tá? Segunda a sexta-feira a gente vai ter muita nutrigenômica aqui, muita nutrigenômica. Eu quero muito discutir esses assuntos com vocês que me acompanham há muito tempo, vocês que estão começando agora. Por quê? Pra gente desmistificar algumas coisas, alguns pontos aí perdidos no meio do caminho, e para vocês entenderem cada vez mais
o porquê de estudar ciências ômicas. Por que é importante a gente estudar genética, metabolômica, metagenômica, enfim, tudo, né? A Carol falou sempre às 20 horas e 7 minutos, tá bom? 20 horas e 7 minutos. Não percam aí, eu vou sempre publicar aqui, vou mandar nos e-mails. Para quem tá inscrito na Semana da Nutrigenômica, vai receber e-mail, tá bom? Não entende muito? Ainda, tá bom, Carol? Não entendi muito ainda. Muito bom, gente, muito bom estar aqui com vocês. Ó, eu tô aqui com vocês, eu sei que tem alunos, tem pipeliners aí, que estão reunidas, que estão reunidas, que estão discutindo caso clínico, né? Isso é muito importante, tá bom? Então, o mais importante realmente é que nós possamos realmente traduzir essas informações. Quanto mais tradução de informação, mais benefício nós vamos levar para os nossos pacientes, certo? Que ótimo, muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Beijo grande para vocês, bom final de semana a todos, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e ótimo final de semana. A gente se vê na segunda. Segunda-feira tem dobradinha, tá bom? Segunda-feira a gente vai ter meio-dia cromatina class. Eu ainda não decidi o tema da cromatina class, tá? Mas depois eu divulgo para vocês. E à noite a gente tem a nossa Semana da Nutrigenômica, tá bom? O Brás colocou aqui, eu estou estudando bastante sobre a sarcopenia. Que demais, que ótimo, muito bom, muito bom. Sarcopenia é um tema muito bacana mesmo. É isso aí, gente. Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Não percam o horário, tá bom? Eu espero vocês. Beijo, tchau, tchau.